Vamos com alegria receber o pregador desta noite, pastor Juan, que estará nos entregando a mensagem de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe o seu exemplar da Bíblia, por gentileza, abra comigo na primeira carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, capítulo de número 15. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade em estar com os irmãos aqui. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Paulo Freire. Muito obrigado, pastor, pela confiança, pela oportunidade. Também o que do pastor Eduardo Guimarães, por sempre me auxiliar, me ajudar. Muito obrigado. Pastor Jair também, muito obrigado por tudo. Tudo que os senhores têm feito por mim, pela minha casa. E a Yasmin está ali, minha esposa, por todo o meu ministério também. Meus irmãos, primeira carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, capítulo 15, versículo de número 3, diz assim: Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas e então pelos 12. Após isto, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Após isto, ele foi visto por Tiago e então por todos os apóstolos. E por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido. Agora, meus irmãos, versículo de número 12, que diz assim: Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Amém? Pode se assentar, por gentileza, meus irmãos. Igreja querida, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é uma mensagem missionária. Até porque o que de fato é o conteúdo de uma pregação missionária? O conteúdo missionário, ou da pregação missionária, ela é baseado na pregação apostólica. E o que os apóstolos pregavam? Os apóstolos pregavam a Cristo. A sua obra, sua pessoa, a sua obra, a sua palavra, as suas pregações e também a ressurreição de Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de pregar nessa noite, sobre a ressurreição. Cristo ressuscitou e por isso nós estamos aqui nessa noite. A doutrina da ressurreição é algo muito importante e é crucial para a nossa fé. Até porque, obviamente, eu não vou esmiuçar este assunto dentro da sistemática, uma cristologia, por exemplo, não temos tempo para isso, mas a ressurreição é algo inquestionável, é algo bíblico, ortodoxo, doutrinário. A ressurreição de Cristo, a doutrina da ressurreição dos mortos também, nós cremos e defendemos isso. Porém, como nós lemos nessa carta do apóstolo Paulo, uma carta e o escrito apologético, cujo ele encontra pessoas que estavam questionando não apenas a ressurreição de Jesus, mas a ressurreição do corpo de fato. Existia seitas, existia pessoas, inclusive misturado em alguns meios, que não acreditavam na ressurreição. Isso, inclusive dentro de algumas seitas judaicas, como por exemplo os saduceus. Os saduceus tinham uma ideia que a alma morria junto com o corpo. E existe muitos que têm essa visão. Inclusive, não chegou tão forte no Brasil ainda este pensamento, mas nos Estados Unidos já está muito forte. Inclusive, alguns eruditos no meio teológico, no meio da academia teológica, que defende uma vertente chamada da imortalidade condicional da alma, que é semelhante à ideia da aniquilação, que é semelhante que algumas seitas defendem por aí, e é muito forte nos Estados Unidos.
e tem total probabilidade de chegar um dia no Brasil. E sabe qual é o meu problema? O problema e o pensamento que eu sempre tenho trazido para a nossa escola, para o nosso seminário, é que essa doutrina precisa ser pregada. Tanto a doutrina da ressurreição, como a eternidade do sofrimento do ímpio e a eternidade da salvação para o justo. Tem homens e mulheres que estão questionando isso, questionando a ressurreição, questionando a eternidade dos ímpios, questionando a eternidade dos justos, dos santos, e eu gostaria de pregar um pouco sobre isso, a garantia fornecida por intermédio da ressurreição para nós, não apenas para nós, mas também para os irmãos do Antigo Testamento, para o povo de Israel principalmente. O que garante a ressurreição para aquele povo? Existe uma esperança dentro da visão principalmente do povo do Antigo Testamento, uma esperança de uma ressurreição do Filho de Deus, de Jesus Cristo, do Messias que viria de vir. Interessante que no primeiro século e no segundo século essa doutrina ortodoxa foi muito questionada, a ressurreição, como diz, Saduceus sempre debatia, Paulo você vai ver debatendo, inclusive em Atos capítulo 17, Paulo debatendo com epicureus, Paulo debatendo com estoicos. Os epicureus é semelhante a alguns ateus, que não acredita, são discípulos de Epicuro, um filósofo que questionava o Todo-Poderoso, a onipotência de Deus. Ora, Paulo debate com eles, Paulo prega em Atos capítulo 17 para os atenienses, no ponto, e aí que entra a minha introdução aqui na minha pregação. Qual era a mensagem de Paulo para os gregos, para os filósofos em Atos 17? O próprio texto, a própria narrativa aborda que os filósofos, que os atenienses falaram assim: que tagarela que é esse? O que ele está falando? Aí alguns começaram a questionar. Ele está pregando Deus desconhecido para nós. Por quê? Porque o que ele prega é sobre Jesus e sobre ressurreição. A pregação da ressurreição era pauta na mensagem apostólica, na mensagem de Paulo, na mensagem de Atos capítulo 13, você vai ver pregação sobre a ressurreição. E nós precisamos retomar esta mensagem em nossos dias. Cristo verdadeiramente ressuscitou. Por quê? Porque muitos teólogos do nosso meio, de linha principalmente liberal, têm questionado ainda a ressurreição de Cristo. Uma certa feita eu vi uma história, eu li essa história de um teólogo alemão, cujo nome é Paul Tillich, que diz o seguinte: ele está por 2 horas defendendo a não ressurreição de Cristo. Ele estava por 2 horas palestrando. Isso, ele é um teólogo muito respeitado, principalmente entre a área da teologia alemã, dentro do liberalismo teológico, falando que Jesus não ressuscitou por cerca de 2 horas. Quando abriu oportunidades para ser questionado, tinha um senhor no meio daquela palestra. O que chama a atenção do historiador é que o senhor estava comendo uma maçã naquele momento. É um senhor moreno, cabelo grisalho, levantou a mão e falou assim: doutor Paul, por gentileza me dá a palavra. Deu a palavra para ele e ele disse: tenho um questionamento para o senhor. O senhor sabe o gosto da maçã que eu estou comendo agora? Se ela é doce, se ela é amarga, se ela é azeda? O senhor sabe me dizer isso? O Dr. Paul Tillich, teólogo muito reverenciado, ele disse: para mim, de fato, saber, conhecer o gosto desta maçã, se ela é doce, se ela é amarga, se ela é azeda, eu precisaria de fato provar desta maçã. Aí voltou a palavra para o Senhor. O Senhor pegou a palavra e disse assim: boa foi a sua resposta. Da mesma forma é sobre o Cristo que eu conheço. Você não provou o Jesus que eu provei. Porque se você tivesse provado o Cristo que eu provei, você saberia que Ele verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos. Ele vive.
E não pode ser questionado isso, é uma doutrina ortodoxa da nossa fé. Cristo verdadeiramente ressuscitou, no ponto que Paulo vai dizer que foi visto por muitos no primeiro século, inclusive alguns estavam vivos na sua época, vivos na sua era, outros já tinham morrido, e eles testificavam, testemunhas oculares da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não apenas esses homens, mas o próprio apóstolo João, ele diz, no capítulo 1, no versículo 17, ele vai dizer: eu tive uma revelação. E qual foi esta revelação, João? Ele diz: eu o vi, e quando o vi, eu caí aos seus pés como morto. Ele vai dizer: então ele pôs em mim a sua destra, e disse-me: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas agora aqui estou, vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte, e eu tenho a chave do inferno. João viu aquele Cristo que ressuscitou de fato, o Cristo verdadeiro, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que venceu o inferno. E entenda, se porventura na cruz Cristo trata diretamente com o nosso pecado, a obra para ser completa precisava da ressurreição dele, porque na cruz Cristo trata com o seu pecado, mas na sua ressurreição, na ressurreição de Cristo, ele vence a morte. E se você olhar para a antiga aliança, se você olhar para os nossos irmãos do Antigo Testamento, homens como Jó, homens como Davi, homens que tinham uma esperança. E qual que era a esperança como Davi? Temos textos para trabalhar em cima disso. Se você, por exemplo, abrir a sua Bíblia em Salmos de número 16, no verso de número 9 e 10, eu vou ler aqui para a gente ganharmos tempo, diz o seguinte: essa é a razão da alegria, o salmista diz, essa é a razão da alegria, que trago no coração e no íntimo, exulto de prazer, e assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. E como a Bíblia é fantástica, e a própria Bíblia interpreta a Bíblia pelos seus textos, pelo seu contexto, nós olhamos, na leitura nós pensamos assim: não vai deixar o teu santo sofrer a decomposição, pensamos que está se referindo a Davi, ou ao salmista, e não. Quando você vai para Atos, capítulo de número 13, versículo de número 36, eu preciso ler esse texto com vocês, rapidinho, só para vocês entenderem do que o salmista estava se referindo. Atos, no capítulo 13, versículo 36, aliás, diz o seguinte: porque Davi, após ter servido a sua própria geração, conforme a vontade de Deus, adormeceu e foi posto com seus pais e viu a corrupção. Então não é sobre Davi aqui. Só que no versículo posterior, 37, diz: mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Sabe de quem quer? Sabe de quem que eu estou me referindo? É aquele que Paulo diz em Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que mesmo ele sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, morte de cruz. Mas, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, e que para o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele vive. A esperança de Davi, a esperança dos salmistas, a esperança de Jó, quando foi questionado: por que você não nega? Por que você não amaldiçoa? Por que você não faz isso? Por que você não desiste? Jó olha e diz: eu não posso desistir. Por que, Jó? Porque eu sei
que o meu Redentor vive, e por certo vai se levantar. Ele já se levantou. Oh, glória a Deus. Interessante que além disso, a ressurreição de Cristo. Imagine a conversa de Paulo com a igreja. Se Cristo não ressuscitou, é vã a sua fé, a sua esperança. Porque na ressurreição, Cristo garante a ressurreição dos mortos. Meus irmãos, se tem uma coisa que provoca dor no homem, é a morte, a separação de alguém, a perca, por exemplo, de uma esposa ou de um esposo. Deus nos livre, a perda de um filho, que normalmente é o oposto, é o pai primeiro para depois o filho. Mas quantas pessoas que até estão entre nós aqui perderam filhos, alguns recém-nascidos, alguns no ventre ainda, e você tem uma esperança. Qual que é a esperança? O seu filho, a sua esposa que partiu, será ressuscitada. E quando vai ser isso? Aqueles que morreram e dormiram em Cristo, Paulo vai dizer que serão ressuscitados primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados seremos. Paulo vai dizer em Corinto que num abrir e num fechar de olhos, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá daquilo que é incorruptível. E assim como Ele é, nós seremos. Escute, a sua esposa que morreu e que está descansando hoje em Cristo, ela será ressuscitada. O seu filho que partiu para a glória será ressuscitado. Não perca a esperança. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Temos essa esperança. Temos uma outra esperança também. Qual que é? A ressurreição. É ela que nos traz a alegria. É por isso que Paulo fala para a igreja Tessalônica: vocês não podem perder a sua esperança, como alguns leigos fazem. Olha o que ele diz na primeira carta para a igreja Tessalônica, no capítulo 4, no versículo 13, eu vou ler. Ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais. Tem pessoas que se entristecem. Não sejam como eles, porque ele diz, continuando o texto aqui, porque o texto vai dizer, mas que não tem esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. O interessante é que, além disso, dessa esperança que somente a igreja possui isso, essa esperança de que viveremos uma eternidade com o Senhor. Detalhe, uma eternidade com o Senhor, ou seja, isso que você vive aqui, mesmo que você vive 100 anos, é um átomo, nem 1% daquilo que você vai viver na eternidade. Existe uma eternidade esperando você. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E a alegria que a igreja tem, é por isso que você consegue entender algumas coisas. Porque eu sempre me escandalizei com alguns fatores. Eu tenho 27 anos. E eu sempre me escandalizei porque eu cresci com a minha avó, que hoje tem 91 anos. E eu sempre vi ela feliz. Sempre ouvi ela orando, mesmo com as provações, orando, feliz, cantando, orando por todo mundo da família. Eu falei, mas de onde vem essa alegria? E aí eu entendo alguns fatores. Algumas pessoas que talvez com 100 anos, nunca foi rico, nunca teve uma casa própria. Alguns nunca tiveram um carro novo, nem habilitação. Mas se você para o irmão com 2 dentes na boca e pergunta, você é feliz? Ele diz, eu sou feliz. Por quê? Porque Jesus vive. O
uma alegria que o mundo não tem. E o próprio Jesus diz para os discípulos isso. Jesus, próximo da sua morte, ele olha para os discípulos e percebe a angústia, a tristeza no semblante deles. E aí no capítulo de número 16, do versículo de número 21 e 22, olha o que Jesus diz para os discípulos. Ele diz: a mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo porque chegou a sua hora. Mas quando o filho nasce, ela já não mais se lembra da angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Versículo 27. Também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é o momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo. E então muito vos alegrareis, e mais ninguém tirará a vossa alegria. Sabe, em outras palavras, Jesus está falando para os discípulos: vocês estão tristes hoje, porque eu vou para a cruz, porque eu vou morrer, mas eu voltarei para vós. Vocês me verão de novo, e quando vocês me verem novamente, vocês terão tanta alegria, que o mundo vai falar: está desempregado, mas como ele canta, é a ressurreição. Está na prova, mas como que ele glorifica, é a ressurreição. Porque ninguém poderá tirar a alegria de você. Quantos são felizes aqui? A alegria fornecida pela ressurreição. Quantos de nós, meus irmãos, não estaríamos aqui se esta esperança não fosse uma verdade? Senhores, Maria Madalena, uma certa feita, vendo ali que a pedra tinha sido removida, ela já tinha sido informada pelo anjo, que no relato de Marcos era um moço que resplandecia, e disse para as mulheres: mulheres, não tema, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. As mulheres foram para sua casa felizes para contar para todos os discípulos, mas Maria Madalena ficou ali, falando assim: o que fizeram com o corpo do meu mestre? O que aconteceu de fato com o corpo dele? O texto vai dizer que Maria viu um homem vindo em sua direção, cuja interpretação dela foi: é um jardineiro, vou questionar ele. Então Maria começa a perguntar para o jardineiro assim: o que você fez com o corpo do meu mestre? Angustiada, triste. Então teve o retorno desse jardineiro, e o retorno dele é assim: Maria. Quem já foi alcançado por essa voz, conhece a voz do seu pastor. Maria Madalena, na hora ela cai de joelho e diz: Rabi, tu és o mestre que venceu a morte. Foi tanta alegria dela que ela segura, que ela agarra, e Jesus fala: não me peças, Maria, eu tenho obra para fazer ainda. Mas ela não queria largar o Senhor que venceu a morte. No mesmo episódio tem dois homens. Aliás, não posso afirmar que eram dois homens. Dois discípulos, cara, eu não detalho com precisão quem é. Dois discípulos, um falando com o outro, saindo de Jerusalém, bravo, angustiado, falando: nós gastamos toda a nossa vida pensando que ele ia vir estabelecer o seu reino, entrar no reino dele, e agora ele foi para a cruz, ele morreu, e nada, cadê ele? Aquele questionamento, aquelas dúvidas, aquela incredulidade. De repente, no meio daquela trajetória, saindo de Jerusalém, irmão, quem sai de Jerusalém está angustiado, está desanimado com tudo, vai voltar para a sua vida comum, lá em Emaús, não sei, questionando. Jesus aparece no meio como desconhecido e fala assim: de quem vocês estão comentando e falando? Aí começa a trazer lembrança para aqueles discípulos. Nós estamos falando de um Jesus. Quem é ele? Qual foi a sua obra? Qual foi as suas palavras? E aí eles começam a pregar.
Eles começam a falar, e aí o estranho então começa também a falar das escrituras, e um começa a falar de Bíblia, o outro começa a falar de Bíblia, de escritura. Alguém já ousou falar de Bíblia aqui um dia? Quem fala de Bíblia, o dia passa e nem vê. Se não falou de Bíblia ainda, tira um pouco o Big Brother e vai para a Bíblia. Você vai ver como que a sua vida muda. Eles começaram a falar de Bíblia, de escritura. Chega uma hora que o dia foi embora e um conversa com o outro e fala assim: o senhor não vai embora, não, fique conosco. O dia já foi embora, a tarde está aí. Fique conosco, participe da mesa conosco. Então o texto diz que no partir do pão. Prezados, eu não sei como Jesus orava. Só sei que a oração de Jesus era diferente. Até porque enquanto você ora, você aprende. Enquanto Jesus ora, Ele ensina. Jesus então começa a orar. Um discípulo olhou para o outro e disse assim: eu conheço essa oração. A incredulidade caiu dos olhos. A cegueira caiu. Por quê? Porque a cegueira cai. Porque aquele incrédulo se converte. Porque o coração duro é quebrantado. Porque Cristo ressuscitou. Sem a ressurreição, não tem restauração de Pedro. Pedro estava perdido internamente, precisando de uma restauração. O próprio texto diz, ele estava tentando pescar, Jesus aparece na praia e fala assim: filhinhos, tens alguma coisa para comer? João cutuca Pedro e fala assim: João, eu acho que é ele. Quando Pedro vai até Jesus, ele encontra fogueira, tudo o cenário, o mesmo cenário que ele negou Jesus, está montado. Os pães estão ali, peixe, tudo perfeito. Então Jesus olha para Pedro e fala assim: Simão, filho de Jonas, Bar-Jonas, tu me amas? Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está falando para Pedro ali? Ô Pedro, eu não te escolhi baseado na sua condição agora. Eu sei que você está fraco. Eu sei que você está angustiado. Eu sei que você está precisando de uma restauração. Mas eu te escolhi, Pedro, baseado pela minha presciência. Eu sei do seu amanhã. E o seu amanhã, Pedro, é apacentando ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Porque eu não neguei você, eu não rejeitei você. Porque Pedro pensou que tinha perdido promessa, a esperança. Mas o Cristo que ressuscitou, a graça dele encontra os discípulos no caminho de Emaús. A graça dele encontra Maria Madalena questionando o jardineiro. A graça dele encontra Jonas no ventre do peixe. A graça dele encontra Moisés no deserto e faz uma sarça pegar fogo e não se consumir. Não tem para onde você fugir dele. A graça dele se revela. Nessa noite tem pessoas me assistindo em hospitais. Pessoas que estão doentes, com enfermidades. Escute o que eu tenho a dizer para você. Há esperança, porque o Cristo que ressuscitou, Ele está aí neste momento vivo, com o seu poder para curar você. Pessoas que estão com câncer, existe uma esperança, porque Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele vencerá também o seu câncer. Ele vive. E a ressurreição nos traz esta alegria, esta felicidade, esse contentamento que o mundo não tem. Que aqueles que rejeitam essa revelação geral, aqueles que rejeitam o conhecimento dessa revelação, eles não possuem esta alegria. E o meu desejo é que Deus possa firmar vocês nessa esperança. Por quê? Porque a ressurreição traz outro benefício. Qual é o outro benefício? Já vou terminar aqui porque eu sei que o meu tempo já foi. Outro benefício que a ressurreição traz. Isso está em Apocalipse, capítulo número 5, versículo número 1 em diante. João diz que ele viu um livro selado com 7 selos.
Ele diz: ninguém era digno de abrir o livro, nem de desatar os seus 7 selos. Ninguém foi digno. E o texto vai dizer: e eu, João, chorava muito. Por que eu chorava muito? Porque não tinha esperança. Ninguém era achado digno, justo para vencer a morte, vencer o pecado e abrir o livro. Eu chorava muito. Mas de repente, voou um dos anciões até mim e disse: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha o paradoxo. João diz: então eu olhei. O ser fala: é um leão. João procura o leão. Quando ele olha para procurar o leão, João viu um cordeiro. Algumas traduções diz como se ele estivesse morto, ensanguentado. E de repente ele viu este cordeiro indo diante daquele que está no trono, tomando o livro, desatando os seus 7 selos. E João fala: eu vi um coral celestial caindo do joelho, dizendo: digno é aquele que foi morto e reviveu, que com o teu sangue comprou para ti todos os povos, tribos, línguas e nações. E ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele comprou você com sangue e existe eternidade garantida com ele. Eu sei, muitas pessoas esperavam ouvir outra coisa nessa noite, mas aqueles que sabem que tem uma eternidade com Deus está entendendo o que eu quero dizer. Não deixa ninguém tirar essa esperança de vocês. Cristo ressuscitou. Ele vê 3 sessões de adoração. 3 sessões. Depois você lê Apocalipse 5. Na última sessão ele diz, João falando: eu vi todos os que estão nos céus, todos os que estão na terra, todos que estão nos mares, toda criatura, toda a criação se prostrando e dizendo e cantando assim: digno é ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a glória, seja a honra, seja o domínio, seja o poder, pelo século dos séculos.